A Gênese trata da origem da vida na Terra, dos ditos milagres e das profecias sobre o final dos tempos e das novas gerações. Para conversar sobre a Gênese, está aqui conosco o Dr. Jorge Andréa, médico e expositor espírita. Dr. Jorge Andréa, bem-vindo ao nosso programa. Muito bem, estamos aqui às suas ordens. Vamos conversar sobre a Gênese. Muito bem. A geração espontânea, toda aquela questão do final do século XIX, acerca da origem da vida. Kardec começa a conversar a respeito do assunto. Eu acho que o Kardec foi uma grande bandeira do processo evolutivo. Bem claro que nos 140 anos deste livro, nós temos que computar o tipo de escrita da sua época. Não podemos trazer a sua época para os conhecimentos atuais. Porém, a estruturação do processo, sim, que é muito válido e que tem muitas condições. O nosso Kardec fala em períodos antediluvianos, de fases mesozoicas, arqueozoicas, daquelas coisas que hoje já não se fala mais disso. Hoje já se fala em 3 períodos básicos. O período pré-biótico, quer dizer, ausência da vida, e o período biótico com 2 posições. A posição do microcosmo e do macrocosmo. Quer dizer, eles simplificaram a coisa. Mas no período kardeciano, essas coisas também existiam, com a sua estruturação. Que nós precisamos, então, compreender um livro desta natureza, os seus valores. Porque o nosso Kardec, ele não podia, nesta época, escrever as posições científicas do século XXI. Mas ele diz nas estruturas estes valores. Por exemplo, na sua época não se conhecia a teoria hoje mais comum da formação de tudo, que é o Big Bang, com a sua expansão. Não se conhecia isso. E hoje se conhece um ruído de fundo, chamado ruído cósmico de fundo, que eles já definem a idade do universo com um pouco de precisão. Sim. Nós estamos apenas a 13,5 bilhões da formação do nosso universo. Kardec não podia dizer isso, mas ele diz de outra forma. E nas suas descrições preciosas, basta dizer que esse ruído de fundo hoje já se considera no primeiro segundo, 1/trillionésimo de trillionésimo de milésimo do segundo da-se a expansão. E aparece o fluido universal, que hoje é chamado pela ciência de plasma quântico. É muito interessante isso. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 14 da Gênese, falando sobre o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que hoje já está equacionado nessa coisa. As partículas só aparecem com 2 minutos. As formações, com 1 bilhão de anos, aparecem as protogaláxias. Quer dizer, hoje já se sabe disso por causa do ruído de fundo. Kardec não tinha esses elementos, mas ele tinha um grande elemento, a perceptibilidade. E como é que Kardec analisa a questão do espírito, do entorno do espírito, que é o perispírito, né? Que ele inclusive cunha esse nome? Há o impulso, ninguém tem dúvida. E este impulso inicial, o espírito traz no seu potencial, nós não sabemos o que é isso. É muito difícil uma avaliação perfeita desse processo, mas dificílimo mesmo. Então chega uma lógica, endilógica, que tem alguma coisa dirigindo o processo, que o processo é inteligente, tem limites, tem cortes, tem por onde, pode ter sinuosidades, mas tem um norte. Então se pergunta, o que é isso? Tem alguma coisa dirigindo o processo, que é o processo espiritual, que ele faz desabrochar
os mecanismos. Então isso foi chamado de processo radial por Chardin. E que o nosso Kardec fala não com este termo, mas bota o espírito dirigindo tudo isso. E a formação espiritual vai se dando aos poucos, à medida que os mecanismos vão evoluindo nos diversos corpos materiais, dos animais inferiores, chegando aos animais superiores, com o desenvolvimento da sua capa perispiritual, que é aquela que intervém entre o processo espiritual, que é o impulso, o dono da situação, para o corpo físico. Precisa desse intermediário de formação, porque a dimensão espiritual é de tal ordem que a zona física não suportaria. Precisava de uma peneira, desculpe o termo, uma peneirada, uma filtragem, uma adaptação para chegar na zona física. Então, além do espírito, nós também temos o nosso perispírito, que é o envoltório, não é isso? O envoltório, etc. E aí agora, o corpo físico. O corpo físico. Mas o corpo físico, com a impulsão espiritual e esse perispírito, dá na organização física orientação, de onde sai o fluido vital. Muito interessante. Que todos nós possuímos. Que não deve ser confundido com o fluido universal onde nós estamos mergulhados, onde as sugestões espirituais chegam para nós, as informações divinas, porque o Deus é tudo isso. Ele está em tudo, mas não um pedaço dele nas coisas, e sim a sua ressonância. Então, doutor Jorge Andréa, tudo aquilo que nós temos dificuldade em compreender, nós acreditamos que seja milagre. Qual é a ideia que Kardec dá a respeito de milagre na Gênese? O nosso Kardec foi tão ajuizado, tão interessante, de pensamentos tão firmes, que deixou antever que o milagre é uma ausência de conhecimento do processo que o indivíduo tem. Que são coisas que transcendem a avaliação mental do indivíduo, então ele resolve de uma maneira mais simples. Foi um milagre. E tem coisas que a própria ciência na Terra atualmente não consegue compreender bem. Não compreende. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Jesus. Como é que ele trouxe rapidamente uma visão aos cegos? Como é que ele tratou ancenianos com placas epidérmicas absolutamente normalizadas em momentos? A força mental conjugou todo esse processo. O homem, na sua evolução, a sua força de pensamento, as suas vibrações, principalmente de bondade, de amor, porque a ciência maior tem na sua estrutura muito amor. É como nós conseguimos avançar. Então o processo de milagre, ou milagroso para nós, dentro da doutrina espírita, tem que ser explicado desta forma. Mesmo porque nós temos, dentro da doutrina espírita, muitas informações, muitas coisas interessantes que ainda não compreendemos. Algumas curas cirúrgicas quase que imediatas. Eu mesmo já presenciei coisas interessantes no sentido de materializações, de efeitos físicos, mas de um interesse fantástico. Mas as coisas quase que imediatas. E não era propriamente o nosso Jesus, eram espíritos também evoluídos que estavam comandando o processo. O que quer dizer isso? Força de pensamento. Não temos outra explicação. Porque será força de pensamento? A estrutura é essa? Bom, vem através dele, ninguém tem dúvida, de bondade. Mas que estruturação é essa? Nós não temos condições de explicar. É só o tempo, né? E o tempo é quem vai definir isso. Agora, é preciso que se diga uma coisa. Hoje, a física quântica, que é a física dos eventos, principalmente do infinitamente pequeno, chegou à conclusão de que o observador está influenciando o observado. Milagre.
Como é que o indivíduo, observando, modifica as partículas menores, etc.? Uma força Por que do é que ele não pensamento. pode fazer isso numa organização? Então, por aí a gente já tem um começo, alguma coisa, e hoje já se está estudando com muita profundidade esta estrutura quântica. Agora, doutor Jorge André, voltando um pouco à Gênese, tem aquela questão da geração espontânea que nós gostaríamos de conversar com o senhor. Há uma discussão muito grande sobre isso. Isso. E disseram até que o nosso Kardec admitiu a geração espontânea. Ele não admitiu. Explica um pouquinho o que é geração espontânea. É uma geração que vem milagrosamente, nasce milagrosamente, sem uma formação inicial. Já se sabe que não é Tem possível. uma formação inicial. A formação é vibratória. Das vibrações vem para a matéria lentamente, coligando todos os elementos, as partículas, até a formação de alguma coisa, até chegar à célula, que é um processo cooperativo dos elementos. A gente já está caminhando. A física quântica vai definir muito bem isso. Então, geração espontânea era considerado uma coisa, e até os grandes cientistas da época davam até a formação para se alcançar, para se ter um pequeno ratinho e colocavam então o que é que precisa. Bota isso, bota aquilo, bota uma geleia disso, uma geleia daquilo, vai aparecer o rato, ele aparecia. Então era geração espontânea. Ele vinha atrás, né? Isso satisfazia um pouco as grandes dificuldades do entendimento humano. Mas o nosso Kardec, na Gênese, eu considero ele genial, porque ele deu toda a estrutura do processo. Agora, nós temos que colocar a ciência desse processo nos nossos dias. Isso. E não avaliar nos dias dele. O que será quando toda a humanidade já estiver com essa geração nova que Kardec nos fala, né? Aceitando todas essas informações tão importantes que a própria ciência está aí nos trazendo também, corroborando. E com as nossas construções das energias criativas, nós estamos completistas nesta encarnação. Não precisamos mais de reencarnar como nós entendemos. Sairemos para outro patamar evolutivo. Outro tipo de necessidade evolutiva, né? Não precisaremos mais ficar com o corpo físico. Deve ser contínua. Eu costumo dizer, nós varamos a eternidade com a nossa imortalidade.